Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco em mais um esforço de estudo, de aprendizado do Evangelho. Hoje, em torno, meus irmãos, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos ensinar sobre um dos vícios que, vez ou outra, a gente ainda carrega conosco, em maior ou menor intensidade, que é o vício da avareza, da sovinice. Hoje, meus irmãos, nós estamos iniciando os estudos e, portanto, nós vamos fazer a nossa prece de início, até para que roguemos ao alto o amparo e inspiração, sempre indispensáveis, quando estudamos, quando lemos, quando comentamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. É um trabalho conjunto entre a esfera física, entre nós no plano encarnado e os nossos irmãos do mundo maior, os nossos guias, benfeitores, instrutores espirituais, que sempre vêm em nosso socorro, nos inspirando, superando as limitações que a gente carrega, nos ajudando para que a gente não distorça o Evangelho e possa transmiti-lo com clareza, com a beleza própria dessas lições de vida eterna que Jesus nos deixou. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, ao iniciarmos os estudos da tarde, agradecemos a bênção da oportunidade, Mestre, que nos é concedida, de maneira a refletirmos em torno das lições que sempre nos guiam e nos instruem nessa existência. Rogamos ao Senhor o amparo e a proteção para todos. Que a vossa bondade, Mestre, se derrame sobre os lares, as vidas de todos aqueles que nos acompanhem nesses estudos e nos permitam sempre o aprendizado e a reflexão do vosso bendito Evangelho. Obrigado por tudo, querido amigo, e que a vossa paz seja sempre conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, pedimos ao alto o amparo e a permissão para os estudos desta tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus amigos, hoje, portanto, nós vamos estudar o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon, e no item 3 especificamente tem um subtítulo que é Preservar-se da avareza. Nós temos aqui uma citação do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos 13 a 21, no qual está contida a parábola do avarento, conforme nós vamos ler. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, por mais rico que seja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Perdão, meus irmãos. Aqui está o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma,
tens de reservas muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, aproveita. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Portanto, meus irmãos, é com esse texto, com essas lições do Cristo, que nós iniciamos os nossos estudos dessa tarde. Na primeira parte, no primeiro parágrafo, Jesus foi abordado por dois irmãos que pediam que o mestre interferisse no processo de divisão da herança deles, coisa que o mestre não quis fazer, e ainda disse mais: eu não vim para fazer as suas partilhas. Mostrando para a gente, meus irmãos, nessa passagem breve, que essa situação que vez ou outra nos visita na existência, quando da partida de um pai, de uma mãe, de um familiar, do qual nós somos de alguma forma dependentes ou herdeiros, é algo que provoca dissensões e dificuldades desde muito tempo e que, portanto, nós deveríamos ter especial cuidado com a nossa conduta, com a nossa forma de agir, para que possamos agir conforme o Evangelho nos pede, com bom senso, com equilíbrio, com caridade e também, quando necessário, com espírito de renúncia e de sacrifício pessoal. Mas aí, meus irmãos, diante daquele contexto, o Cristo continuou suas lições, dizendo para aquele irmão que preocupava-se com sua partilha, possivelmente julgando ali que estava sendo prejudicado, que estava sendo, de alguma forma, passado para trás pelo outro irmão. Jesus aproveitou o ensejo para alertar não somente a ele, mas a toda a humanidade, porque o Evangelho ficaria conosco, felizmente, dizendo: tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Jesus alertava-nos sobre o problema da avareza, nos dizendo, meus irmãos, que a nossa vida, a existência física, não depende da abundância material. E isso nós temos diversos exemplos, somos capazes de perceber inúmeras vezes na nossa vida. Quantas pessoas que às vezes, tendo aí uma farta condição material, não puderam privar-se de uma enfermidade, de dissabores, de problemas, ou mesmo, até mesmo, da morte física. Que embora tivessem pago pelos melhores recursos médicos, pelos melhores remédios, pela melhor assistência possível, ainda assim chegou-lhes um instante da morte física, da partida, do retorno ao mundo espiritual, no momento onde às vezes eles mais esperavam usufruir daquilo que tinham, ou quando menos esperavam, a enfermidade bateu às portas e os levou. Então, Jesus afirmava que a nossa vida não depende dos bens que possuímos, seja para a manutenção da vida, seja também para a nossa paz cotidiana. Porque muitas vezes, quando nos ligamos pela avareza aos bens materiais, nós nos isolamos das pessoas, julgamos que um ou outro só se aproxima de nós por interesse, por inveja, e quando assustamos, meus irmãos, nos isolamos, nos entristecemos, e a vida se torna muito mais amarga do que, às vezes, numa situação anterior, quando a gente trabalhava, lutava ali com algumas dificuldades, mas tínhamos à nossa volta, ou dentro da nossa casa, na nossa família, paz, alegria e saúde. Pois bem, meus irmãos, continua o texto evangélico na sequência, quando Cristo, então, conta-nos a parábola do avarento. Essa parábola é estudada e comentada para nós pelo
pelo autor espírita Rodolfo Caligares no livro Parábolas Evangélicas, que já foi objeto de estudo no nosso querido Solar, em uma ocasião recente, na qual ele comenta conosco a respeito da parábola o seguinte: é determinação divina que o homem deve conquistar o pão com o suor do próprio rosto, por meio do trabalho. Isso equivale a dizer que, para atender às necessidades da vida física, ele é obrigado a trabalhar, pois a natureza não lhe oferece de mão beijada o quanto baste para saciar-lhe a fome e a sede, nem tampouco os recursos com que proteger-se contra as intempéries. Então, meus irmãos, uma necessidade básica da vida é a necessidade do trabalho, para que por meio dele a gente atenda às nossas necessidades materiais, do alimento, da água, da higiene, do abrigo, do estudo e tantas outras que a vida moderna também nos traz. A respeito da necessidade do trabalho, nós devemos nos lembrar, meus amigos, que nós temos no Livro dos Espíritos, na terceira parte e no seu terceiro capítulo, a chamada, o capítulo intitulado Lei do Trabalho, onde nós temos alguns trechos que nós vamos citar aqui, que são os seguintes. Na pergunta 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Na pergunta seguinte, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Mais adiante, nós temos um ponto, meus irmãos, que diz respeito à situação da parábola do avarento, contada por Jesus. O homem que possui bens suficientes para garantir a sua subsistência estará isento da lei do trabalho? Considerando-se que alguém já possui o suficiente para viver e que isso seja inclusive suficiente para muitos anos, essa pessoa está isenta da necessidade do trabalho? Resposta: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil, de acordo com suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Embora o homem a quem Deus concedeu a posse de bens suficientes para assegurar sua existência não seja obrigado a alimentar-se com o suor de seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem. E, portanto, vejamos, meus amigos, a sabedoria da doutrina espírita, que nos mostra, por meio dessa pergunta e da resposta, que a obrigação de ser útil deve atravessar toda a nossa existência física, no limite das nossas forças, capacidades e em conformidade com as dádivas, com os talentos, com aquilo que Deus nos concedeu temporariamente. Nós devemos pensar em colocá-los sempre a serviço do nosso semelhante. Portanto, mesmo a pessoa que por meio do trabalho, por meio de um prêmio de loteria, por meio de uma herança ou por qualquer outro meio, recebeu recursos que sejam suficientes para sua manutenção, ela não pode pensar como aquele homem da parábola contada por Jesus, de que dali para frente iria somente aproveitar a vida. Não faria nada mais de útil. Ficaria por conta do lazer, comendo, dormindo, aproveitando, sem preocupar-se com as necessidades das pessoas à sua volta, sem preocupar-se com aquilo em que ele ainda poderia ser útil, mesmo que ele não precisasse mais da renda, do dinheiro, dos bens materiais que viriam por meio do trabalho. Nesse ponto, meus irmãos, recentemente nós estudamos sobre a vida de Zaqueu, em um dos nossos estudos, no qual nós vimos que ele, na condição de um publicano rico na cidade de Jericó,
também não precisava mais dedicar-se ao trabalho como outrora, haja visto o patrimônio, os bens que possuía, mas o seu coração não se conformava em ver tanta necessidade à sua volta, tantos homens e mulheres de bem, homens e mulheres preocupados com o sustento de seus filhinhos, de suas famílias, em torno de sua casa, em torno da cidade de Jericó, ou mesmo nos arredores de Jerusalém. O que ele fez? Organizou diversos serviços de cultivo da terra, de trato de animais, para que ali houvesse trabalho, houvesse salário, renda digna àqueles que iriam empregar-se junto dele. Portanto, ninguém nessas condições deve furtar-se a essa postura, ao senso de responsabilidade que o dinheiro confere. Continua Rodolfo Caligares dizendo assim: através dessa luta pela existência, que é uma bênção, o homem vai se desenvolvendo em todos os sentidos. Ganha ciência, ou seja, conhecimento, aptidão e sensibilidade, resultando daí sua evolução e o progresso do meio em que exerce suas atividades. Infelizmente, porém, muitos se preocupam em demasia com esse problema, em detrimento das questões de ordem espiritual, deixando-se levar pela ambição, pelo desejo insaciável de acumular bens de fortuna, o que não raro se transforma em verdadeira obsessão. A avareza passa a comandar-lhe as ações, sufocando todo e qualquer sentimento nobre e altruísta que se contraponha à ideia fixa de aumentar continuadamente esses tesouros. Esquecem-se de que, quando menos o esperarem, serão arrebatados pela morte, tendo que deixar aqui toda a fortuna que labutaram por acumular durante a vida, para que outros a desfrutem ou esbanjem a seu bel prazer. Se compenetrassem dessa verdade, certamente não poriam tanto empenho em ajuntar riquezas para uma vida efêmera, passageira, cuja duração não vai além de alguns poucos anos. Buscariam antes tornar-se ricos em Deus, pela prática constante da caridade, do amor ao próximo e pelo esforço constante no sentido de libertar-se daquilo que mais os amesquinha e mais fortemente os prende à prisão terrestre, à cupidez, à usura, o apego às coisas materiais. E concluindo, meus amigos, ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam, dissera o mestre certa feita. Esse tesouro são as virtudes cristãs, as boas qualidades do coração, que devemos cultivar se quisermos de fato assegurar-nos a vida eterna nos páramos celestiais. Portanto, o Cristo nos advertiu sobre o que de fato é um tesouro. Qual deveria ser a preocupação central da vida? Qual patrimônio deveríamos de fato buscar? Que é tudo aquilo que diz respeito ao nosso espírito, à nossa alma eterna. Daqui a pouquinho nós estamos retornando. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas o fato, meus irmãos, é que o momento do retorno e da prestação de contas nos chega a todos. Em que situação iremos retornar? Da mesma forma em que viemos? Carregando as mesmas dificuldades, os mesmos problemas? Ou após termos vencido em nós defeitos, dificuldades que a gente carrega, possivelmente, há muitas existências? E, portanto, esse é o verdadeiro foco da vida física, da nossa existência no mundo físico, existência efêmera, passageira, muito breve. De maneira, meus irmãos, agora, a nos ilustrar
o estudo de hoje, nós trouxemos aqui uma página que, vez ou outra, nós nos utilizamos quando estudamos esse assunto, quando estudamos sobre o vício da avareza. Essa página foi ditada por irmão X e consta no capítulo 12 do livro Família, que tem por título Drama de Pai. Na parábola contada por Jesus, nós vimos um homem que perderia a vida na mesma noite em que fazia planos para o futuro, de como iria aproveitar aquela fortuna imensa. Aqui nós vamos ver um pai que acumulou enorme fortuna em benefício do filho. O que irmão X nos conta sobre o desfecho daquela ilusão? Daquele homem que achava que o dinheiro era a grande força do mundo. E irmão X nos conta a sua história emocionante e dolorosa da seguinte forma. O pensamento agoniado de Paulo Silva nos buscava de longe. Antes de desencarnarmos, conhecemos nele um menino terno e amigo. Foi alguém que irmão X conviveu no plano físico, enquanto Humberto de Campos. Esperava-nos na vizinhança pela manhã para dar-nos abraços. Agora, tanto tempo passado, seria um homem maduro. Sim, ao revê-lo no limiar dos 50 de idade, espantamo-nos ao identificar-lhe os cabelos brancos, o corpo em terrível abatimento, o olhar embaciado de lágrimas, os gritos de louco. Que teria ocorrido para motivar-lhe a tragédia? Então ele, conhecido de irmão X, agora estava como um homem maduro, mas completamente transtornado de sofrimento. A resposta para aquela angústia que ele apresentava vinha em grosso diário paterno, carinhosamente guardado em mesa próxima, do qual respingamos somente alguns tópicos mais importantes, que alinhamos aqui a título de estudo. Então, meus irmãos, um hábito que se tinha antigamente de escrever um diário, ele tinha um diário no qual ele registrava alguns pontos principais, especialmente no que diz respeito ao seu filho. 18 de novembro de 1950. Sou pai. Como sou feliz. Recebi meu filho hoje nos braços. Meu filho. Combinei com minha mulher. Concordamos que terá o meu nome. Será chamado Paulo Júnior. 20 de fevereiro de 54. Minha mãe julga que Cecília e eu devemos encomendar mais filhos. Não quero. Conservarei apenas meu Paulinho, meu ídolo. Terá ele tudo o que a vida não me deu. De vez em quando a gente escuta isso, Ou seja, eu quero que meu filho tenha tudo aquilo que eu não pude ter. E às vezes o que eu queria ter lá atrás era um erro. Podia ser um instrumento de queda e de problema na minha vida. E aí a pessoa acha que isso é um ideal de vida, de dar ao filho tudo aquilo que ele teve vontade de ter e não tinha. Pode ali estar preparando uma cilada, uma situação difícil para o filho. 5 de março de 57. Que felicidade ver Paulinho na escola, com 7 anos. Uma inteligência. Comprei hoje em nome dele 200 ações de uma companhia respeitável, investimento valioso na indústria. 18 de novembro de 58. Aniversário de meu filho. Adquiri para ele uma gleba de 20 mil metros quadrados em Jacarepaguá, terreno de grande futuro. 11 de maio de 60. Aproveitei a situação de 2 amigos que estavam com a corda no pescoço e comprei para meu filho 2 casas em ótimo ponto da Tijuca, negócio de ocasião. 14 de agosto de 60. Sonhei com meu pai, morto há 20 anos. Coisa esquisita. Pedia-me pensar nas crianças abandonadas, nos filhos sem ninguém, nos pequenos desamparados. Acrescentava que eu posso e devo amar meu filho, mas sem esquecer que todos somos filhos de Deus e que o mundo está cheio de criaturas necessitadas a pedirem socorro. Despertei assustado.
Isso tudo, porém, é bobagem. Os mortos estão mortos. Preciso cuidar do futuro de meu filho e de nada mais. Então vejam, meus irmãos, que da mesma forma que acontece com ele, acontece conosco. Quando a gente às vezes está no mau caminho, não nos faltam advertências para nos corrigir o trilho, para nos corrigir a diretriz. Entretanto, às vezes a gente ignora. 15 de abril de 61. Viva boa sorte! 2 viúvas em aperto me venderam suas casas por ninharia, verdadeiras mansões. Escrituras lavradas em nome de Paulinho. Meu filho será grande proprietário. 17 de junho de 62. Mais terrenos para meu filho. 2 glebas em Teresópolis. 19 de julho de 62. Comprei 400 ações em nome de Paulinho, de indústrias têxteis do interior de Minas. 20 de janeiro de 63, ou seja, o menino aí mais ou menos com 12 anos. Freiras de um asilo vieram pedir-me socorro em favor de meninos órfãos. Não dei coisa alguma e nem dou. Meu filho não vai ser prejudicado por desfalques de caridade. Ou seja, ele inclusive ensinava o filho a ser sovina, a ser egoísta, sem ensinar o filho, por exemplo, a repartir, a ajudar, a ser caridoso. 22 de fevereiro de 64. Os espíritas que constroem um abrigo para crianças vadias chegaram em comissão, rogando auxílio. Achei-os uma graça. Minha resposta foi não, como sempre. Tudo que me vier às mãos será de Paulinho. 18 de novembro de 65, 15 anos. Belo e feliz aniversário de meu filho. Comprei para ele, hoje à tarde, boa fazenda no interior fluminense. 20 de novembro de 65, depois de 2 dias do aniversário de 15 anos do filho. Sonhei novamente com meu pai, dizendo-me para não me esquecer do ensino evangélico, que indica na caridade a força capaz de cobrir as nossas faltas e renovar o nosso destino. Lembro-me perfeitamente das palavras dele, afirmando que é preciso ajudar aos que sofrem na terra para receber o auxílio dos que moram no céu. Tolices! Acredito que a conversa dos espíritas anteontem me influenciou negativamente. 31 de dezembro de 66. Comprei mais 2 casas para meu filho, pechincha que eu não esperava. 4 de março de 67. Paulinho brilhando nos estudos secundários. Que carreira vai seguir? Acima de tudo, quero que seja um homem rico. Não acredito em poder superior ao poder do dinheiro. Tristeza, né? A pessoa pensar e falar dessa forma. Mas era a mentalidade que ele, infelizmente, trazia consigo. 6 de abril de 67. Comprei 2 carros para meu filho. Um para a cidade e outro para a fazenda. Os 4 automóveis de que dispomos em família não me parecem dignos dele. 18 de novembro de 67. Novo aniversário de Paulinho. Adquiri 4 apartamentos em nome dele. Quero meu filho cada vez mais rico, sempre mais rico. 30 de janeiro de 68. A fortuna de meu filho, conforme o balanço último, já ultrapassa 1 bilhão de cruzeiros velhos, segundo as anotações de meu contabilista. 19 de abril de 68. Meus tios Arlindo e Antônio pediram-me auxílio, declarando-se em penúria. Neguei. Tenho meu filho para cuidar. E aí, meus irmãos, veio a última anotação do diário dele. 22 de janeiro de 1970. Meu Deus, Paulinho está no hospital, em estado grave. Aqui terminavam as anotações. O resto era o sofrimento à frente de nossos olhos. Paulo Silva, que concentrou no filho único imensa fortuna,
e que por isso mesmo se negava a atender a quaisquer apelos da beneficência ou da cooperação fraternal, profundamente desequilibrado assistia, junto de nós, a saída do filho morto, que desencarnara em plena juventude, vitimado pela hepatite. É como Cristo dizia, meus irmãos, na parábola do avarento: pobre homem, quão insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Que Jesus nos ampare a todos, meus amigos. Que o nosso bom Mestre leve a todos os irmãos bênçãos de saúde, de paz, de muita alegria, de muito bom ânimo e de muita confiança na bondade e na misericórdia divina, que estão sempre conosco. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.